Por que alguns países são ricos e outros não? Bom, a resposta está em capitalismo. Como que você pode acelerar a sua riqueza? Estamos no capítulo 5, investimento externo. E eis aqui a chave para você acelerar e sair do estágio da pobreza. Não nascemos com tênis da Nike. Pelo contrário, nascemos pobre em meio à natureza. O que permitiu com que saíssemos desse estado foi justamente o acúmulo de capital, graças ao capitalismo, às relações de troca. E é isso que Mises discorre ao longo do livro. Então, no capítulo 5, vídeo de hoje, quinta palestra, ele detalha sobre investimento externo. É o fator-chave para que você acelera o seu crescimento e saia de um estágio em desenvolvimento para um país desenvolvido. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. E sim, eu brinco desde 2023 que a Argentina será a Suíça latino-americana. Março Apple, ao longo desse ano, em 2025, se não me falha a memória, em março, ele mencionou que a Argentina será a Singapura. Quer entender por quê? O principal motivo é investimento externo. Eu vou discorrer um pouco melhor ao longo do vídeo e no final eu entro mais a fundo no momento atual da Argentina. Muita gente fala que liberalismo é falar não ao controle de preços, não à inflação, não à intervenção estatal, mas mais que isso, eu diria que não é sobre falar não, é sobre falar sim. Sim ao avanço, sim ao aumento de salário para os trabalhadores, sim ao empresário, sim ao capital externo, sim ao acúmulo de capital e principalmente sim à liberdade. Bom, a Globo ela tenta definir quem pode falar, o que pode falar, e é a segunda vez na história que a Globo defende ditadura, que a Globo defende a censura. Por quê? Porque ela está perdendo audiência, porque o Pix dela vem do governo. E ela é contra canais como eu que explico investimento. O que ela gostaria é a Daniela Lima indicando ações. Que, bom, diga-se de passagem, o resultado foi péssimo. Alô, Ambima. Então, poxa, controlar a fala, controlar a arte, tudo isso é também um regime muito nocivo e é garantir que seu país vá para o buraco. Na Suíça, você tem um sim à liberdade civis, você tem sim ao capital, e o resultado disso é que é um dos países mais ricos do mundo há muito tempo. Um paraíso. Suíça é essa que não tem acesso ao mar. Muitas vezes os países que não têm acesso ao mar estão fadados ao fracasso porque não conseguem realizar comércio com o exterior. Bom, um país montanhoso, frio, que a geografia é bem cruel, como que a Suíça conseguiu ser tão rica? Ela é a favor do capital, ela é a favor do indivíduo, ela é a favor da liberdade de expressão, e isso garantiu riqueza, isso trouxe investimento externo, isso trouxe capital para ficar resguardado lá, porque a Suíça ela garante proteção para esse capital. Então o ser humano ele não nasceu de tênis Nike, ele nasceu peladão em meia mata. A pobreza era inerente do nosso estado, até que surgiu o capitalismo. Isso trouxe riqueza por meio da cooperação de indivíduos e das trocas. Investimento externo é o fator-chave que acelera tudo isso. Quando olhamos para a Grã-Bretanha no século XVII, era um dos países mais ricos do mundo. Só que eu prefiro ser um brasileiro médio, hoje, no Brasil, do que um cidadão inglês. A nobreza da Inglaterra durante o século XVII. Eles eram ricos, mas ainda assim a vida era muito precária, agrária, até que veio a Revolução Industrial. Isso trouxe um avanço gigantesco para a Inglaterra. E todo esse movimento, em termos de tempo, que ocorreu na Inglaterra, foi muito mais rápido nos Estados Unidos, graças a investimento externo. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, investiu muito em ferrovias nos Estados Unidos. E por meio das ferrovias, você tem transporte, você tem logística, você tem uma entrega mais rápida, você tem mais comércio. Os Estados Unidos enriqueceu. A liberdade, ela garante esse avanço. Você começa a produzir coisas pequenininhas, mais agrárias, e com o tempo, com o capital, com maior produção, você termina em fábricas, você termina produzindo computadores. Não é de uma hora para outra. A não ser que você seja adepto ao investimento estrangeiro, ao investimento externo. Isso pode acelerar e muito. Mas o brasileiro, ele não é capaz de produzir. Eu concordo que a educação é uma bosta. Mas
Tem muito brasileiro trabalhando na Suíça e desenvolvendo tecnologia. Tem muito brasileiro indo montar empresa de tech ou trabalhar em grandes empresas de tecnologia em Dubai. E tem brasileiro que talvez não tem tanto conhecimento tecnológico, mas que ganha muito mais fazendo trabalho braçal, limpando casa, dirigindo caminhões nos Estados Unidos. Então o norte-americano, ele não é superior porque ele está nos Estados Unidos. Se você colocar esse cara, sei lá, em meio ao Paquistão, ele é só mais um Zé em meio a toda a multidão. Não é o americano que ganha tudo aquilo por ser americano, mas é o indivíduo que mora nos Estados Unidos e tem acesso a toda a riqueza acumulada pela maior nação do mundo. É o indivíduo que mora em Singapura e tem acesso a todo o recurso de capital disponível. Quando você tenta matar o capital ele vai aonde ele é bem tratado. Exemplo, um dos cofundadores do Facebook, o brasileiro Eduardo Saverin, que há anos não pisa no Brasil. Ele se sentiu, inclusive, maltratado nos Estados Unidos em termos de capital. O que ele fez? Levou seu capital para Singapura. Agora, como que um país consegue tanta riqueza, consegue evoluir e deixa o estado de pobreza? Bom, primeiro, não pode ser crime empreender, não pode ser crime contratar, não deve ser crime demitir. Temos que ter liberdade para fazer nossos próprios contratos e nossas próprias relações de trocas. Mas como que a gente acelera todo esse desenvolvimento? O fator-chave é investimento externo. A Grã-Bretanha, ela demorou a se desenvolver ao longo da Revolução Industrial. Marx criticava as qualidades de trabalho dos trabalhadores nas fábricas. O que ele esquece é que, graças à Revolução Industrial, de lá para cá a população saltou 10 vezes. E hoje, um proletário na Grã-Bretanha, me arrisco a dizer que vive melhor do que um nobre em 1700 e bolinha, graças ao capitalismo. E investimento externo, ele acelera todo esse processo. Não precisamos ficar o tempo que a Grã-Bretanha ficou para se desenvolver. A gente pode simplesmente abrir a fronteira dos investimentos e atrair capital. Há de exemplo os Estados Unidos. Eles tiveram um boom graças ao investimento da Inglaterra em ferrovias. E por aí vai. Aqui na América Latina também tivemos isso. Mais que pegar um empréstimo para o progresso, é pegar um atalho para o progresso. E tivemos diversos exemplos disso. A reconstrução do Japão pós-guerra, a reconstrução da Europa pós-guerra financiada pelos Estados Unidos, a revolução nos Estados Unidos antes do período da guerra financiado pela Grã-Bretanha, a revolução do Chile. O Chile cresceu de forma tão acelerada graças ao capital estrangeiro. Mas Luan, se investimento externo estrangeiro é tão bom, como que podemos atrair investimento estrangeiro? Antes de entender como que a gente pode atrair, e o capital ele vai aonde ele é bem tratado, vamos lidar primeiro como que a gente afasta. Entendendo como afasta capital estrangeiro, paramos de afastar e começamos a atrair. Expropriação de capital faz com que nenhum gringo seja maluco de colocar dinheiro no seu país. Então, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo, as fábricas, máquinas estão todas depreciadas e tem uma produção baixíssima, mesmo com petróleo de alta qualidade e mesmo com a maior reserva do mundo. O motivo? Bom, Hugo Chávez, hoje o Maduro representa essa ideologia medíocre, ele trouxe a pobreza e a falta de progresso para a Venezuela. Como? Estatizando a PDVSA. Então o capital estrangeiro ia lá para investir em petróleo e ele proibiu. Ele estatizou a maior empresa de petróleo da Venezuela. A partir disso, ninguém é louco de levar capital para lá. E aí um dos países que era um dos mais ricos de toda a América Latina, arrisco dizer que do mundo, viu a pobreza chegar, viu a miséria bater na porta. Descobriu que socialismo traz o ser humano para o seu estágio natural, da onde viemos, a pobreza, a fome, a miséria, a falta de recursos e a falta de cooperação entre os indivíduos. Nós não somos o animal mais inteligente do mundo, mais forte, mais rápido. O nosso diferencial é justamente a cooperação uns com os outros. Na selva, no mano a mano, você não aguenta com um leão. Nem Einstein, que foi um dos indivíduos mais brilhantes que já pisou aqui na Terra. Por quê? Porque o leão vai ser mais rápido, ele vai ser mais forte, ele é mais predador.
Como que o ser humano ele sai desse estágio? Cooperando com outros seres humanos. Investimento externo é isso. É não só eu cooperar com o meu vizinho, só que eu começo a cooperar, por exemplo, com o argentino, investindo recurso lá. Então, a expropriação, ela causa morte de capital. Aqui no Brasil tivemos exemplo disso também, durante a ditadura militar. A Argentina que chegou a ser um dos países mais ricos do mundo. Os espanhóis, os argentinos descendentes de espanhóis, os espanhóis, europeu, gostariam de enviar seus filhos para a Argentina para eles fazerem faculdade. Sim. E rezava para que eles continuassem lá, casassem, tivessem filho, ganhassem nacionalidade. Porque chegou a ser um dos países do mundo mais ricos, mais prósperos. Até entrar Perón. E é por isso que o Mises foi na Argentina, porque o Perón começou a trazer o retrocesso para a Argentina. E aí o resto é história, eles não aprenderam nada em 59, estão aprendendo agora graças ao Milei. E em 2012, a Cristina Kirchner, que está presa, palmas, vamos comemorar a prisão dela, ela estatizou a YPF, a petrolífera da Argentina, a maior empresa de petróleo da Argentina, que era a capital dos espanhóis, da Repsol. Isso afasta os investimentos, afasta o capital e traz de volta o nosso estado natural, a pobreza. No Brasil, não só durante a ditadura militar tivemos estatização, tivemos retenção dos lucros, o capital estrangeiro não podia remeter seus lucros ao país de origem, como na história recente, reforma agrária, pegar a terra de quem produz e tomar, e expropriar. Ah, Luan, mas eles não produzem. Sim, quem produz é o MST. Eu morei um bom tempo da minha vida em Cascavel, e entre o trecho de Cascavel a Cafelândia, você viu um monte de barraquinha, barraco, lona. Aqui nós tratamos o capital como algo criminoso, como algo ofensivo. Tomamos terras produtivas por conta de reforma agrária. Parece que o líder desse movimento ele realmente está preocupado com os indivíduos. Esquece que esses indivíduos estão em condições subhumanas, morando em barraca de lona. Enquanto o líder, o Boulos, ele anda de calça diesel, de tênis de R$1.000. Enquanto o Lula roleta o mundo por aí. É isso. Socialismo para eles, capitalismo e luxo para mim. Enquanto o Haddad tira férias na semana passada. Haddad esse que trata o capital como ofensivo. Aumentando a alíquota do IOF, colocando imposto, maltratando o dinheiro, punindo aqueles que investem. E investimento, ele reflete em crescimento. Ele reflete em aumento de produtividade. Aumento de produtividade reflete em salário. Então, se quisermos crescer e avançar, temos que tratar o capital como algo positivo. Menos imposto, mais facilidade do capital se locomover, de o gringo investir no Brasil e voltar aos lucros. A China, nas últimas décadas, teve um avanço fantástico. Não foi graças ao socialismo. Eles controlam a vida de cada cidadão chinês, mas eles abriram a fronteira para o capital. Isso refletiu no crescimento. O Chile, em 1970, abriu as fronteiras e hoje é um dos melhores países da América Latina. Consequência do fato de 1970. Consequência do investimento externo. Nós temos que ter maior segurança jurídica, liberdade para fazer nossos contratos, contratar, demitir, menos sindicato, porque não é o sindicato que representa o trabalhador. Ele não luta por aumento de salário. Eu dei esse exemplo no capítulo 3, 4, salvo engano, Intervenção, desse mesmo livro. A Alemanha, os sindicatos funciona como uma espécie de segundo governo, eles aumentaram o salário. Como a produtividade não era compatível, a consequência natural foi o desemprego. Para diminuir o desemprego, a Alemanha imprimiu dinheiro. E aí o salário real ele caiu e as pessoas, as fábricas, as empresas voltaram a contratar. Além de menos poder para o sindicato, melhoria na justiça, não tratar o capital como algo criminoso, uma outra forma de maltratar capital e reduzir os investimentos, e aumentar a pobreza é a inflação. Então, ter liberdade econômica para o dinheiro ir e vir.
mas ter segurança econômica para que seu dinheiro não seja dilapidado. Esse é o resumo de toda a ópera. É isso que nós precisamos para que o avanço ocorra. Tanto eu quanto o Márcio Appel, gestor de investimento, falamos que a Argentina vai se tornar um grande país no futuro. Ele brincou esse ano que será Singapura. Eu falo desde 2023 que será a Suíça da América Latina. Por quê? Porque o Milei está seguindo tudo aquilo que o Mises falou lá atrás. O capital não é tratado como algo ofensivo. O argentino pode depositar os dólares que estão debaixo do colchão no banco. Você pode investir. A alíquota de imposto está caindo. O governo fornece segurança econômica com superávit, honrando suas dívidas, negociando aquilo que você fez. E tudo isso, a consequência do fato é que 42 bi vai entrar no mercado financeiro da Argentina, 12 bi do FMI, 1,4 bi da Coca-Cola em fábricas até 2028, que eles vão investir. A tecnologia, se você só não quer apertar parafuso, como Marx tratava a Revolução Industrial, as fábricas têxtil, como o filme do Charlie Chaplin fala, aquilo era um processo natural. Investimento externo, ele acelera tudo isso. Então a Argentina pula de um dos países mais quebrados da América Latina para investimento em IA. A Salesforce vai colocar 500 milhões em 5 anos lá. Fora que o Elon Musk está de olho, o Mark Zuckerberg também. E mais que isso, a Argentina retrata o exemplo de tudo aquilo que eu falei ao longo desse livro. No capítulo Intervenção, esse último capítulo Investimento Externo, o capítulo da inflação. E eu fiz uma série sobre a Argentina, mas especificamente sobre investimento, eu vou deixar um vídeo no final do card, onde você pode entender tudo isso. E eu vou além. É importante que você entenda tudo isso. Porque nós aqui no Brasil tratamos o capital como algo ofensivo. Lá não. Então não só é o exemplo, como também pode ser uma possibilidade de retorno para você. Não é indicação de investimento. Apenas informação. Agora o que eu indico é que não tenha 100% do seu capital em reais, que compre dólar. Inclusive você pode investir na Argentina em dólar. Parabéns ao Milei. E se você não entendeu alguma parte desse vídeo, é porque o capítulo 1 é muito importante para a compreensão, capitalismo, é porque o capítulo da inflação também é muito importante e o capítulo sobre intervencionismo também é fundamental para a compreensão dessa série. Se você entendeu, ótimo, parabéns. Assista o vídeo da Argentina no final do card. Caso ficou um pouco complexo, assista a série inteira desse livro, as 6 lições. O link do PDF gratuito do livro, a série não substitui a leitura, PDF gratuito, vai estar na descrição do vídeo. E se você quer comprar o livro, bom, é escasso, então tem preço, você não vai pagar mais caro ao comprar no meu link da Amazon, mas vai ajudar meu canal a crescer. Dúvida ou próximos temas, deixa no comentário. Não se esqueça de inscrever e comentar aí no canal, deixar o like, enfim. Os vídeos que eu comentei estão aqui no final do card, tanto da Argentina, e se você não entendeu esse vídeo, tenho a série completa das 6 lições. Muito obrigado.